boa tarde, ouvinte do programa da Melhor Idade. Hoje o nosso programa aqui tá demais. Vamos então já conversar aqui com o Marinho, que ele tem feito várias coisas assim na administração, inclusive, ele que vai falar pra gente, né? Mas eu posso dizer pra vocês que são muitas novidades, né? Não é, Marinho? É isso aí, Sônia, boa tarde. A gente pegou aqui uns temas para abordar, mas ele vai falar aqui, até o pessoal, aquele clubinho lá da terceira idade, vocês estão, né? Essa é a grande novidade, sem dúvida alguma. Pois é. Sônia, na verdade, um grande prazer estar aqui no seu programa, mais uma vez, né? Boa tarde a todos os ouvintes. E até, como você colocou, estou na subprefeitura já desde 2003, mas eu sou cria de Copacabana, comecei como regional de Copacabana em 2001, e já desde então eu sempre tive uma identificação muito grande com a melhor idade, com a terceira idade. Eu costumo falar com as pessoas que têm um pouco mais de experiência do que eu. Então, porque eu acho que a gente não pode rotular muito, mas eu acho que isso que me faz seguir em frente, caminhar. A gente vai aprendendo um pouquinho cada dia com as pessoas que têm uma história para contar, têm uma vivência, uma vida aí, uma vida para trás, uma vida aí com muitos acontecimentos, com muitas realizações. Isso me dá assim um prazer e um estímulo muito grande. E nós agora com a prefeitura temos feito realmente uma série de intervenções no bairro de Copacabana. Na verdade, o bairro que concentra o maior número de pessoas da terceira idade, o maior número de idosos em um único bairro em toda a América Latina, o que para nós é um grande orgulho. Então a prefeitura vê assim com muito bons olhos, e nós na verdade temos alguns pensamentos. A gente tem que ver de que maneira que a gente pode dar um pouco mais de conforto para essas pessoas que habitam, e de que maneira que a gente pode potencializar o uso de Copacabana para que as pessoas da terceira idade que ainda não habitam em Copacabana possam migrar para Copacabana e encontrar lá todos os serviços e, na verdade, toda a estrutura de um bairro para oferecer a essas pessoas maior conforto, maior comodidade. O Clubinho da Terceira Idade, na verdade, é um grande exemplo, é uma área até que as pessoas, né, eu falo as minhas crianças, os meus filhotes, até porque eu falo... meninas. Minhas meninas, literalmente, falo isso com elas, e com quem eu tenho muito carinho, muito apreço. E até, curiosamente, foi um dos locais que gerou essa tradição do bairro como sendo um bairro para os idosos, porque eles naturalmente começaram a os idosos naturalmente começaram a se concentrar no posto 6 para fazer o seu carteado, o seu buraco, a sua biriba, o seu xadrez que eles jogam lá hoje. E, na verdade, esse espaço foi ganhando estrutura, uma estrutura maior a cada ano, a cada gestão. E eles foram acomodando, colocando uma cobertura, colocando as mesinhas. E, na verdade, foram se tornando, assim, os verdadeiros ocupantes daquela área no posto 6. Então, hoje é uma grande tradição. É uma área que não só o poder público reconhece como sendo legítima para a terceira idade, como os próprios moradores veem naquele local uma área, assim, pertencente a eles. Uma área para os idosos, de convivência, de confraternização. Então, é uma área que estava bastante degradada, o próprio uso natural, como eles foram construindo tudo assim de forma amadora, as pessoas foram voluntariamente construindo, colocando as mesas. A prefeitura resolveu reconhecer, resolveu homenagear e, na verdade, resolveu dar a estrutura merecida para aquelas pessoas, né? Através da nossa obra social, a dona Maria Ângeles Maia, que é a nossa primeira dama do município, entendeu esse pleito como uma demanda necessária para ser feita, e a partir daí foi aprovada uma intervenção que, na verdade, vai qualificar aquela área e vai dar um novo clubinho para aquelas pessoas que fazem ali. Inclusive, ela já são, acho que 5 casas, né? Também que eles têm, que é a Dercy Gonçalves, que é ali em Copacabana, ali perto da General Murique, naquela travessa, né? Aí tem ali, tem Botafogo, são 2, né? Exatamente. Ela também tem essas casas aqui. E na verdade que é um grande sucesso na minha área, é realmente Copacabana, a casa Dercy Gonçalves, que é uma área fantástica. Até a sexta-feira agora, na próxima sexta-feira, depois de amanhã, às 14 horas, eu estarei lá dando uma palestra, uma conversa que eu tenho sempre para mobilizar os idosos no apoio aos órgãos públicos, porque eu vejo assim, os idosos, eles têm muito apreço pelo bairro e eles veem as ruas do bairro como uma continuação das suas casas. Então, a gente tem tentado em Copacabana fazer com que eles nos ajudem com informações, porque o poder público, os fiscais, apesar da boa vontade do nosso trabalho, a gente não consegue ser onipresente. É muito difícil estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, por que não aproveitar os idosos, as pessoas que já estão aposentadas, que na verdade passam a maior parte do tempo no seu bairro, nas redondezas, nos auxiliarem, nos dando informações, na verdade, das calçadas esburacadas, aonde tem uma luz queimada, aonde é necessário refazer um canteiro. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande de conscientização, de informação, para que os idosos possam nos auxiliar nesta tarefa tão árdua, difícil, que é cuidar da nossa cidade, cuidar dos nossos bairros,
principalmente Copacabana, que é um bairro muito visitado, com uma densidade, com fluxo de pessoas muito intensa. Então, na próxima sexta-feira, às 2h, eu estarei na casa de Dercy Gonçalves, que é um trabalho fantástico, maravilhoso da obra social. Assim, eu diria... eu já também fui lá umas vezes, inclusive a minha banda já tocou lá para eles. Não, Animou lá, a Rio Dança animou lá, uma sexta-feira, o pessoal se esbaldou. Não, olha, eu diria, Sônia, é exatamente isso. Eu diria assim que é um trabalho que deve ser reconhecido, não só aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, mas é um trabalho exemplar para todos os governos, porque nós temos que valorizar e dar apoio, dar as condições dignas para que essas pessoas possam confraternizar, possam interagir e possam até mesmo produzir, o que é mais importante, porque é que eu falo sempre, as pessoas veem a terceira idade, as pessoas que já passaram de 60, 65 anos, apenas como entretenimento, mas não, as pessoas querem produzir, elas querem fazer parte do nosso mercado, da nossa sociedade. Então nós temos que dar condições legítimas para que essas pessoas se sintam inseridas, se sintam, na verdade, parte integrante do nosso grupo. Então é isso que eu faço sempre, eu gosto de estar trazendo essas pessoas para conviverem o nosso dia a dia, o dia a dia do poder público e, na verdade, o dia a dia de apoio à população, que muitas pessoas que têm disposição, que têm saúde, têm juventude, não fazem, na verdade, reclamam e se isentam dessas responsabilidades, e o idoso, assim, com com muito afinco, com muito carinho pelo seu bairro e pelo seu entorno, eu acho até que a sabedoria traz muito isso, né? Você pensar nos outros, pensar no mundo à sua volta, e por isso eu gosto muito de conviver com essas pessoas, que elas têm um apreço, uma preocupação muito grande por todos que estão à sua volta. Então é usar isso de uma maneira correta, uma maneira legítima, que possa estar apoiando a nós, poder público, nessa jornada.